hoje aqui com nossos especialistas conversando com você sobre o significado da Páscoa, essa festa tão linda, tão gostosa, mas especialmente tão importante, porque é o momento da gente celebrar a ressurreição do nosso Deus, aquele momento em que o Jesus venceu a morte, né? Morte de cruz. Mas, gente, olha só, por que a Páscoa não tem uma data certa? Por que muda toda a vida? Todo ano é um dia diferente. Por que isso acontece dessa forma? Bom, vem da quaresma, né? Uhum. Que é 40 dias após a quarta-feira de cinzas. Por isso que essa data ela é móvel. Mas a quarta-feira de cinzas também é móvel? Também, pois é. Vai entender agora o porquê. O professor talvez poderia dar uma explicação mais específica. Eu acho que eu posso ajudar um pouco. Dentro das comemorações antigas, pagãs, você tinha a comemoração do festival de primavera, sendo na primeira lua cheia, né, da estação das flores, que vai cair assim no final de março, início de abril. Mas aí a Igreja Católica, no calendário cristão, ela estabelece vamos dizer assim, uma lua cheia eclesiástica, que a partir daí ela vai fazer a contagem do calendário cristão. É importante a gente entender isso, porque às vezes as igrejas evangélicas brasileiras elas não têm muito hábito de comemorar dias específicos de um calendário litúrgico. Isso é uma tradição, né, das igrejas mais históricas, mas fora do Brasil. Uhum. A Páscoa ela não é uma tradição bíblica. A Páscoa cristã não é uma ordenança bíblica. É um costume da igreja de celebrar, né, eventos importantes que vão levar a igreja a refletir teologicamente o ministério de Cristo. Então, a Páscoa é uma das festas mais antigas do calendário cristão. Nesse sentido, você tem a questão da terça-feira de carnaval e o início da quaresma, que é a quarta-feira de cinzas, em que vai se dar início a 40 dias de jejum, de oração, de reflexão, de meditação. Os 40 dias têm a ver com os 40 dias de preparação, né, de Jesus no deserto, os 40 anos, né, das preparações que você encontra no Antigo Testamento do povo, né? Tanto do povo ou de algum personagem específico. Uhum. Nesse sentido, os 40 dias é um período de preparação, ela vai terminar na Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos, né, que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e aí vem a Semana Santa, marcando a quinta-feira, que foi a Páscoa judaica, depois a sexta-feira, a morte, e o domingo, a ressurreição. É interessante entender também que a Igreja Oriental ela não celebra a Páscoa no mesmo dia que a Igreja do Ocidente. Uhum. E a prova de que a Páscoa é uma celebração tão antiga, é que no segundo século da era cristã houve uma discussão do bispo da Igreja, né, da Ásia com o bispo de Roma, que era o bispo Victor, em que dia que deveria ser comemorada a Páscoa, se era no dia em que os judeus comemoram ou se seria no domingo após a celebração da Páscoa judaica. A Igreja de Roma tentou se impor sobre a Igreja do Oriente, dizendo que toda a cristandade deveria celebrar no domingo, sendo que, né, tendo em vista que Jesus ressuscitou no domingo. Mas tem a ver exatamente com essa questão da lua eclesiástica criada pela própria igreja para poder passar a contar o período do calendário litúrgico. E vale então lembrar, Celeste, que não há na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma ordem para celebrar a Páscoa. Há uma ordem de Jesus para celebrarmos a ceia, ou a Santa Ceia, a ceia do Senhor, que na verdade é um ato em memória, segundo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, para lembrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, como foi bem dito aqui. Então a Igreja do Senhor tem duas ordens que Jesus deixou, o batismo e a ceia. Então nós precisamos cear de vez em quando para lembrar. E interessante como a nossa fé precisa de elementos simbólicos, né? A ceia nada mais é do que um elemento simbólico. O pão simboliza o corpo e o suco de uva, ou vinho, enfim, simboliza o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos de elementos simbólicos para reforçar na memória que Jesus Cristo venceu a morte. Agora, há toda uma tradição comercial de celebrar a Páscoa, né? Ovo, bombom, troca de presente, ovo oculto em muitas empresas, né? Eu já participei, inclusive, de muitas festas desse tipo. Agora, vamos lembrar do Natal também, que é uma outra celebração cristã, onde o comércio se apropria dessa celebração para vender os seus produtos. E nós enfatizamos muito mais, via de regra, o Natal do que a Páscoa, numa cultura mais brasileira. Nos Estados Unidos, a Páscoa tem um significado muito especial nas igrejas evangélicas, mas no Brasil,
via de regra, eu percebo que as igrejas celebram com muito mais alegria o Natal do que a Páscoa. Não deveria ser assim. Muitas vezes as nossas igrejas até nem consideram essa uma festa da igreja cristã evangélica, né? É uma festa da igreja católica, né? Uma data não deveria ser assim. Afinal de contas, a essência do que se comemora né? Da essência da nossa fé e tudo. Então, bacana. Eu acho que é um preconceito no meio evangélico brasileiro muito com aquela questão. A igreja católica tem, então nós devemos excluir. A igreja católica, por exemplo, tem a Bíblia, então vamos excluir a Bíblia. Tem Jesus, então vamos excluir Jesus. Foi dentro da igreja católica que se chegou à conclusão teológica, né? Usou o termo, né, Santíssima Trindade, não que ela inventou, mas que ela usou o termo técnico para aquilo que está na Bíblia. Então vamos também deixar de crer, né, na Santíssima Trindade. Então acho que é um preconceito assim bem exagerado, né? Exagerado em relação a isso. Nós não devemos esquecer que nós temos uma tradição católica romana, sim. Os reformadores, eles tiveram uma origem na Igreja Católica Romana. Então muitas coisas foram aperfeiçoadas, foram adaptadas, outras não. Então não há problema algum da igreja evangélica celebrar a Páscoa como deve ser celebrada, né? Hoje esse programa está sendo exibido numa sexta-feira, é o dia da morte, e amanhã, historicamente falando, é um dia do silêncio, onde discípulos ficaram atônitos, preocupados, onde está o nosso Senhor? Será que Ele vai ressuscitar? Porque havia uma promessa, mas eles estavam muito confusos, muito carentes. São homens. E o sentimento, homem, né? Então, quando Jesus morreu, eu fico imaginando, Celeste, a dor que aquelas pessoas sentiram. Os mais próximos, os 12 e os 11, porque Judas fez parte daquele envolvimento todo, né? Para trair Jesus. Mas ele também sofreu muito, a ponto de se suicidar. E a decepção também, não só a dor, como a decepção. Porque daquelas mulheres que foram... Porque eles acreditavam num Cristo que viria restaurar um reino, que viria restaurar a ordem. Físico, político. E muitos deles, mesmo recebendo as mensagens, não captaram que esse reino seria no âmbito espiritual. Então, quando Jesus morre, meio que acabou a esperança, né? Acabou a esperança, porque o Jesus que entrou no domingo de Ramos, sendo aclamado pela multidão, uma semana depois, menos de uma semana depois, está exposto na mesma cidade, numa cruz entre dois malfeitores, quer dizer, você vê que há na cabeça dos discípulos uma quebra de expectativa. É muito claro nos evangelhos que há uma quebra de expectativa, porque eles queriam, nós queremos isso. Sempre quando a gente acredita que Deus, Jesus, vai fazer alguma coisa na nossa vida, muitas das vezes a gente não acredita, não aceita que vai ser feito diferente da nossa vontade não é do nosso e jeito. No âmbito espiritual. A gente quer sempre... Eu e vocês. É verdade. Queremos materializar a coisa, queremos humanizar as coisas que às vezes são espirituais. E na maioria das vezes não temos olhos nem coração espiritual para entender. E a morte de Jesus foi muito terrível. A morte de cruz era a pior morte naquela época. Os piores assassinos, malfeitores eram condenados à morte de cruz. Eu fico pensando que é igual assim cadeira elétrica, quando você vai para lá, né, com aquele negócio. Tamanha humilhação. Primeiro que o condenado, ele era exposto publicamente, sofria humilhação, escárnio público, levava a cruz até o local da crucificação, geralmente fora da cidade, bem longe, para simbolizar toda aquela carga que ele sofria pelo mal que cometeu. Mas qual foi o mal que Jesus cometeu? E sendo jogado para fora, né? Qual foi o mal que ele cometeu? O único crime que Jesus cometeu foi amar demais a humanidade. E sofreu morte de cruz, a pior morte. Então os discípulos ficaram ali muito confusos. Será que valeu a pena essa entrega, essa dedicação? Será que de fato, eu imagino que humanamente falando, ele sofreu essa crise de identidade ali. Quem sou eu, afinal? Fim, né? O nosso mestre morrendo, o Cristo, o próprio Deus encarnado, sofrendo essa humilhação toda, será que valeu a pena seguir a Jesus durante esse tempo? Será que ele vai mesmo ressuscitar? Por isso que eu entendo um pouco a humanidade de Pedro. Quando Jesus passa por todo aquele sofrimento de cruz, ele se afasta. Pedro era como nós. Agora, né? Veja como é interessante, o pastor Paulo no início ele falou sobre a questão, né, de você valorizar mais esse período. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que nossas igrejas, elas acabam vacilando
né? Muitas das vezes, quando estávamos ali conversando sobre a questão do Natal, por exemplo, se o Natal não cai, né, no domingo, não se tem a celebração. Ou seja, transfere-se para o domingo depois do dia do feriado. E aí a igreja acaba comemorando a Páscoa num sentido tão vazio, tão assim desleixado. Porque, veja bem, se temos uma Semana Santa, por que só temos a programação no domingo? Por que não se tem uma reflexão maior, por exemplo, na sexta-feira, nos reunirmos para meditarmos na morte de Cristo, no significado do que é o Filho de Deus morrer na cruz do Calvário, nas palavras de Jesus ditas na cruz, na oração de Jesus Cristo ali no Getsemane, em que ele diz: Pai, por que tu me abandonaste? E às vezes a gente acha que Jesus estava com medo da dor e do sofrimento. Claro que não. Pela primeira vez, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ia sofrer a separação entre ele e o Pai. O Pai ia virar as costas para ele, porque o Pai, ele não pode se relacionar com o pecado. Deus Santo, Todo-Poderoso, não pode se relacionar com o pecado. E na cruz do Calvário, Jesus estava o quê? Carregando, se fazendo pecador, ou seja, colocando o pecado de toda a humanidade sobre ele. O Pai olhando para ele, virando as costas e usando da justiça dele sobre o próprio Filho. E aí Jesus estava ali: Pai, por que tu me abandonaste? O Pai temporariamente abandonou de fato, porque Jesus ali se fez o homem com todos os pecados, o pecado do pedófilo, o pecado do bandido, da prostituta, o meu e o teu pecado. Do ladrão, por que não parar, né? Do ladrão, do corrupto, né? Do corrupto. Por que não do corrupto? Claro, então a gente pensa, né, assim, por que na sexta-feira a gente não para refletir, para meditar nisso, para que o domingo nós possamos celebrar com mais vida, com mais consciência, com mais entendimento o que é de fato a ressurreição de Cristo. Mas sabe por que isso? Porque nós cometemos uma grande falha como igreja evangélica brasileira. Não romanizar a igreja evangélica. Aí perdemos muito desses elementos. Verdade. Por exemplo, abrindo um parênteses rápido, por que nós não valorizamos tanto a figura de Maria no meio da igreja evangélica brasileira? Com medo de romanizar a igreja evangélica. Por causa da Maria demais, né? De um lado a gente está com a Maria de menos. Mas aí a gente comete uma outra falha, a falha do esquecimento, da omissão. Por que não celebramos a Páscoa como deveríamos celebrar? Com medo de ter uma semelhança com a igreja romana. Né? Então cometemos uma falha, a falha do esquecimento, da omissão, da mesma forma. Nós não querer ser diferente, a gente esquece o que é fundamental. E perde-se o equilíbrio. E perde-se a oportunidade de, como você estava falando, ter um tempo de reflexão para repensar na nossa vida, nos nossos pecados, para pedir perdão e chegar no domingo e realmente ter um momento de celebração, comemorando essa vitória do Senhor, né? A vitória sobre a morte, essa carga que Ele levou sobre si, carregando os nossos pecados, as nossas dores, e o momento em que Deus o abandona. Mas isso é para nos dar a certeza de que Deus nunca nos abandona, né? A gente pode ter até aquela sensação, mas é o peso do pecado, porque Deus vem e Ele retira toda essa carga e Ele nos deixa comemorar, faz ressurgir, né, de tudo isso, e a gente fica leve e ter também o nosso momento de Páscoa, né? Eu já preciso ir para o nosso intervalo. Ai, não queria dar parada não agora, mas tenho que parar. Eu vou para o intervalo e volto já para continuar a nossa conversa, que está muito boa, sobre a Páscoa. E ainda falar sobre aquelas questões, né? Cruz ou crucifixo, como é que é? Qual é a diferença dessas nomenclaturas? Vamos lá, para o intervalo. Eu quero